Olá, realmente espero que todas e todos estejam muito bem. É a professora Michele Pilon, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o Trilhas de Aprendizagens 2. Então, é a primeira aula, daí já é etapa final, trabalharemos as páginas 79, 80, 81 e 82. Para quem ainda não retirou a apostila, peço gentilmente que faça contato com a coordenação, porque a partir de agora nós vamos trabalhar a apostila, né, que já chegou à escola. Então é importante que vocês estejam com ela em mãos para acompanhar as aulas, tudo bem? Mas quem ainda não retirou, para não ficar atrasado, pode responder no caderno, depois vocês passam a limpo. Então vamos para a página 79, atividade 1. Leia o texto e responda as questões. A cidade de São Paulo continua em quarentena. As propostas dos primeiros setores privados que podem solicitar a flexibilização da quarentena começam a ser recebidas já a partir de 1º de junho. Percebam como a gente já estudou estrutura de textos, né, gêneros textuais jornalísticos. Percebam que a frase que está em negrito, né, é o título, lembra? Depois vem o subtítulo, né, o tema, o subtítulo. Vem a data, né, o local onde foi publicado, e depois o texto em si, né? Então, aqui, 28/5/2020, às 19h29, pela Secretaria Especial de Comunicação. Então, vamos para o texto. A Prefeitura de São Paulo vai publicar decreto antes do dia 1º de junho, regulamentando os pré-requisitos necessários para que os setores privados que já discutiram com o governo do estado de São Paulo parâmetros de abertura possam apresentar suas propostas para a retomada das atividades. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, dia 28, o prefeito Bruno Covas anunciou os pré-requisitos necessários para a solicitação da retomada segura da atividade econômica, cujas propostas serão analisadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Secretaria Municipal da Saúde. Por enquanto, a cidade continua em quarentena. Para flexibilizar a quarentena na cidade, 2 pré-requisitos básicos vão guiar a Prefeitura até a assinatura de um pacto de abertura com as associações setoriais. 1. Os setores precisam apresentar protocolos de saúde e de higiene, de testagem, regras de autorregulação, regras para fiscalização, políticas de comunicação dessas regras e proteção aos consumidores e funcionários. E que 2. Eles sejam validados pela vigilância sanitária. Os setores já definidos que poderão apresentar as propostas à Prefeitura são atividades imobiliárias, concessionárias de veículos, comércios, escritórios e shopping centers. Segundo o prefeito, a preocupação continua, o vírus ainda está aí e São Paulo não pode repetir o erro de várias outras cidades que começaram a reabrir e tiveram que voltar atrás. Ele pediu mais uma vez a colaboração e o envolvimento, a ajuda das pessoas para que a cidade possa falar em flexibilização. Para que isso seja um caminho numa só direção, para que a gente não tenha que voltar atrás daqui a alguns dias, lembrou o prefeito. Então, esse texto está disponível nesse endereço de e-mail e ele foi acessado dia 29 de maio de 2020, tá? Realmente, por exemplo, em Jundiaí, que é aqui próximo a nós, eles abriram antes do prazo, né? Começaram a flexibilizar, inclusive escola, e o aumento foi absurdo e tiveram que fechar. Manaus, as escolas abriram, assim que abriram, os números foram absurdos de mortes, tiveram que retomar, né? Voltar. Não é o momento ainda, né? Então, tudo tem que ir na tranquilidade, na paz, na sabedoria. Se tiver que abrir, é com muita consciência, com muitas regras, para que o risco seja atenuado, né? De acordo com o texto, a abertura do. Isso que eu ia comentar com vocês. Existem perguntas, quando a gente está fazendo um trabalho de interpretação de texto. Primeiro que nós lemos na íntegra o texto, né? Lemos corrido, para que vocês possam responder, né, as perguntas com qualidade, vocês precisam reler. Cada vez que você reler o texto, vocês vão observar detalhes que passaram despercebidos, né, numa leitura corrida.
Então, é importante que vocês releiam quantas vezes forem necessários o texto para que fique bem claro a resposta quando a gente está trabalhando com interpretação de texto. E outra coisa que vocês têm que sempre observar numa interpretação é se eles estão pedindo a sua opinião, né, que seria uma resposta pessoal, ou se quer que você retire aquela resposta do texto. Então, por exemplo, na A, de acordo com o texto. Então, não está pedindo a sua opinião. Você tem que retirar a resposta de dentro do texto, mesmo se aquela resposta você não tiver de acordo. Mas é ela quem né, está pedindo nessa alternativa, tranquilo? De acordo com o texto, a abertura do comércio será imediata? Sim ou não? E você vai pegar um trecho do texto para comprovar a sua resposta, tranquilo? B. O que significa a sigla SMDT? Então, veio a explicação antes e depois veio a sigla, é para retirar do texto mesmo, tá? Atividade 2. Observe a imagem e responda. Descreva o que aparece na imagem. Então, agora você vai descrever com a sua palavra, com as suas palavras. É a sua interpretação que ele está pedindo, para você descrever o que você está vendo mesmo, né? O que está tentando simbolizar, né? Com esses dois, na verdade, existem dois símbolos aí. O que ele está dizendo? O que está se contrapondo um com o outro, né? De um lado tem um cifrão e de outro tem o coronavírus, né? B. Essa imagem representa dois problemas que estamos enfrentando na atualidade. Quais são eles, né? O que remete ao cifrão e quais são os dois problemas que estão trazendo? São dois problemas gigantescos, né? C. Em sua opinião, qual é a melhor maneira de resolver esse problema? Percebam a diferença daquela questão anterior, onde mencionava de acordo com o texto, ó, na A, e agora em sua opinião. Então, é isso que você sempre tem que ficar atento. Quando pede sua opinião, é o que você acha. Quando pede para você localizar no texto, é o que o autor do texto acha, não o que você. Nesse caso, é a sua opinião. Qual a melhor maneira de resolver esse problema? Por exemplo, se você fizesse parte lá do Ministério da Presidência, como você resolveria esse problema, né? Economia versus pandemia. Vamos refletir aí. Página 81, atividade 3. Leia o texto. Então, tem as dicas aqui, né? É um anúncio, nós já trabalhamos anúncio. Então, sempre é importante vocês retomarem a atenção por que utilizou a cor, por que utilizou tal palavra. Lembra? Quem não assistiu a aula de análise de discurso, peço que assista, que é muito importante. As informações de lá vocês vão levar para o resto da vida. Então, dicas contra a Covid-19 para entrar em casa. Aí tem 1, evite tocar nos móveis de casa e objetos antes de higienizar as mãos. 2, se possível, tire os sapatos. Então, são dicas, né, para que a gente evite aí, ó, a contaminação. Então, é importante também sempre visualizar quem produziu esse anúncio, no caso foi o governo, né, do estado de São Paulo. Então, para a gente entender quem é o público-alvo, quem eles estão querendo atingir com essas mensagens, né? Página 82. No texto anterior são apresentadas algumas medidas de prevenção e higiene ao chegar em casa. Você costuma segui-las? Você costuma segui-las, resposta pessoal, tá? Existem alguma que você considera mais importante? Sim. Por quê? Por exemplo, ele considera mais importante retirar o sapato, um exemplo, antes de entrar em casa. Por quê? Porque todas as impurezas, então, enfim, é resposta pessoal, tá? B. Na medida número 4, então esse está pedindo para você voltar no texto e ler a 4. Evite deixar em superfícies de ambientes coletivos os objetos como bolsa, carteira, chave e outros manuseados diariamente. Ao dizer para evitar deixar bolsas, carteiras e chaves em superfícies, o que isso quer dizer? Explique o que são esses ambientes coletivos. Tá falando para a gente não deixar os nossos objetos de uso cotidiano em superfícies, em ambientes coletivos.
O que são ambientes coletivos, tá? 2. Complete a frase com o tempo verbal adequado. Então, vamos lá. Nós não chegamos ainda a falar sobre verbos, né? Então, o tempo verbal, o verbo é ação, certo? Cantar, falar, andar, olhar, estudar, tudo que remete a ação ou estado. Isso são os verbos, né? A classe gramatical chamada verbo. E quando a gente fala de tempo verbal, a gente está dizendo em que momento aquela ação, aquele verbo aconteceu. Existem 3 tempos verbais: presente, passado, né, ou pretérito, e futuro. No modo verbal presente, nós vamos utilizar aqui como exemplo o verbo cantar. Então, no tempo verbal, presente, é o que você está fazendo agora, né? Eu canto. Quando você vai se remeter ao passado, ontem eu cantava. O pretérito, na verdade, nas aulas mais para frente, a gente vai estudar com mais ênfase a questão dos verbos, tá? Que é um pouco denso. No tempo passado, existem 3 pretéritos. O passado é chamado de pretérito, tudo bem? Pretérito perfeito, ou seja, ele aconteceu no passado e ele foi totalmente concluído, ele não foi interrompido, como ontem eu cantei. Gera alguma dúvida que eu cantei? Não. Estava no passado, ontem eu cantei. Pretérito perfeito. Já o pretérito imperfeito, ele aconteceu no passado, por isso que ele é pretérito, mas ele foi imperfeito. Alguém ou algo interrompeu, ele não foi totalmente concluído. Então, ontem eu cantava quando de repente a luz acabou. Aconteceu no passado? Sim, então é pretérito. Ele foi interrompido? Sim, então ele é um pretérito imperfeito. E tem também o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele acontece no passado, mas ele traz uma ideia de continuidade, ou seja, ele sempre acontece no passado. Por exemplo, ontem eu cantara no bar do meu amigo, ou seja, eu cantei ontem, né? Mas esse cantara, que é o mais que perfeito, traz a ideia que não foi a primeira vez. O mês passado eu cantei, o mês retrasado eu também cantei naquele bar, ou seja, houve uma sequência, uma continuidade no passado. Então, muda muito uma interpretação de um pretérito. Se eu falar para você que ontem eu cantei, foi só ontem. Se eu falar que ontem eu cantara, você vai poder afirmar que não foi a primeira vez que eu cantei lá. Isso é o pretérito. Já o futuro é o amanhã. Futuro existem 2 tipos. O futuro do presente, que é o nosso amanhã, e o futuro do pretérito. Nossa, futuro do passado? Como assim? Então, o futuro do presente é o amanhã. Então, amanhã eu, né, cantarei. Então, amanhã eu cantarei no bar. Já o futuro do pretérito, ele aconteceu num passado, é você no passado falando do futuro. Ontem, ó, você no passado, eu disse que cantaria no bar do meu amigo. Então, é você num passado falando do futuro, por isso que é futuro do passado, futuro do pretérito, tá? Então, complete as frases com o tempo verbal adequado. Ontem, assim que cheguei em casa, eu lavei. Então, lembra, ontem eu cantei. Ontem eu lavei as mãos. Quando minha filha chegar, ou seja, quando ela chegar, ela, né, banho. C, é importante as mãos antes de nos objetos de casa. Ontem, quando cheguei, o celular com álcool 70%.
né? Se baseando aí, tomando como tema os cuidados, né? As dicas que nós retomamos. 3. Por que é tão importante tomar essas medidas de prevenção ao chegar em casa? Então, resposta aí, pessoal. Um grande abraço, bom estudo. Eu espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estarei disponível na plataforma Classroom ou no grupo do WhatsApp, né? Nos dias agendados dos nossos plantões. Um abração.